Eu sou a Andressa Marques, da Expo Money, e vou conversar agora com o professor Jurandir Macedo. Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina e também consultor do Banco Itaú. Tudo bem, Jurandir? Obrigada por participar aqui mais uma vez. Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Andressa. É muito bom falar contigo. Jurandir, vamos falar de investimento então hoje. No mercado, quais as melhores opções para cada fase da vida? Você disse que tem um método aí chamado das 3 caixinhas, que é bem interessante. Gostaria que você explicasse isso para a gente. Bom, muita gente chega e pergunta qual é o melhor investimento que existe. Perguntar qual é o melhor investimento é mais ou menos como você chegar numa farmácia e perguntar qual é o melhor remédio que tem aí. O farmacêutico, se for sério, ele vai dizer, primeiro, eu não sei se você precisa de remédio. E se você precisa, eu não sei para que você, qual é o teu problema, o que você quer. Correr riscos ou não correr riscos. Tem bom investimento ou não tem bom investimento? O que acontece é o seguinte, se tem um produto de investimento, esse produto de investimento não é bom para ninguém, ele deixa de existir. É como máquina de escrever. A hora que você tem um produto que é muito melhor, ele tira o outro produto. Então, cada produto é adequado para uma determinada situação. Nós criamos a ideia do método das 3 caixinhas. É um método muito simples, que diz o seguinte, primeira reserva que eu devo construir é a reserva para imprevistos, ou o que os americanos chamam de reserva de dias chuvosos. Todos nós temos imprevistos a todos os momentos na nossa vida. Todo momento a gente tem imprevistos. E se a gente não tem uma reserva, o que a gente faz? A gente vai buscar do cheque especial ou do cartão de crédito. O cheque especial é muito bom para a gente sair de uma emergência, mas a gente não pode deixar esse dinheiro devendo lá muito tempo, porque ele tem uma taxa de juros muito caro. E o cheque especial e o cartão de crédito da mesma forma. Então a reserva de imprevistos, ela deve ter de 3 a 6 vezes os teus gastos mensais. Se você é assalariado, 3 vezes aquilo que você gasta nessa reserva já é suficiente. Se você é autônomo, 6 vezes. Se tem um casal, um autônomo e outro assalariado, 4 vezes e meia. Esse dinheiro, ele não deve de forma alguma correr riscos. Você não pode colocar a tua reserva de imprevistos em ações ou num fundo arriscado, num fundo multimercado, porque ele pode subir muito ou cair muito. Mesmo um título público de longo prazo, um NTNB, não é adequado, porque se você precisar, em determinado momento você pode perder muito dinheiro. Então, dinheiro da reserva de imprevistos, o importante é liquidez. Caderneta de poupança, fundo DI, certo? Ele tem que estar ali. Você vai dizer, rende pouco. Não interessa. O objetivo da reserva de imprevistos é te salvar desse imprevisto. E todo mês está lá investindo obrigatoriamente. O que você vai? Chegou 3 vezes, para. Tive um imprevisto, quebrou o carro. Eu tenho que recompor essa reserva, certo? Ela é um vaso que tem que estar sempre colocando, né? Se você não for assalariado, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, então tem que ser um pouco maior. É como uma casa que falta água, precisa de uma caixa maior. Então, essa aqui é o importante. A segunda reserva é a reserva de aposentadoria, que eu vou guardar durante muito tempo, ao longo de toda a minha vida. O que é importante? Que ela vá pingando um pouquinho todos os meses. Certo? Precisa ser todos os meses. Começar uma reserva de aposentadoria aos 20 anos é um passeio no parque, certo? Aos 35 anos já é um trekking forçado. Aos 45 anos já subiu o campo de base do Aconcagua. Depois disso já subiu o próprio Aconcagua. Mas tem que começar, né? Tem que começar. De qualquer coisa. E muitas pessoas dizem, eu não vou começar agora porque está muito cedo. E depois não vou começar porque já é muito tarde. Então a reserva de aposentadoria precisa pingar todos os meses. Precisa ter disciplina. Qual é o melhor destino? Para a imensa maioria das pessoas, é um plano de previdência privada, complementar. Primeiro paga a previdência oficial, depois a previdência complementar. Previdência oficial, o dia que eu paguei a primeira prestação, a primeira contribuição, eu já estou segurado. Então é muito importante pagar a previdência, mesmo os autônomos. Agora, o complementar, se eu quero ganhar mais do que R$2.000 por mês, é importante que eu comece a colocar um pouquinho todo mês lá no plano de previdência complementar. Para jovens, arrisquem muito, gente. Comprem muito, deixem uma grande parte em ações. Por quê? Porque as ações vão subir e descer, subir e descer. E se você investir um pouquinho todo mês em ações, ao longo de muitos anos, o teu risco diminui enormemente.
como eu tenho lá um artigo que mostra isso, né? Se você investir durante 16 anos e retirar durante 8, nenhuma carteira que nós construímos desde 68 teve retorno negativo. Você diminui o risco. Nos Estados Unidos, ninguém que comprou durante 30 anos e vendeu 20 anos ações teve um retorno negativo desde 1920. Então é importante. Plano de previdência privada. Tem gente, mas eu não posso ganhar mais aplicando por conta própria? Pode. Cerca de 8% das pessoas conseguem fazer isso. Você tem que ser extremamente disciplinado para investir todos os meses e conhecer do mercado financeiro. Aí você pode deixar de pagar a taxa que o gestor te cobra. Se você for assim, tente fazer. Se no final do ano você só fez 9 contribuições, vai para um plano de previdência. E a terceira caixinha? Então, primeira caixinha, emergência. Segunda, aposentadoria. Essa sim tem que ser pingando. E a terceira é a reserva de sonhos. Como é que funciona a reserva de sonhos? A reserva de sonhos, você pode poupar 40%, 50% se o teu sonho é fazer uma viagem no final do ano, né? Ou dar entrada numa casa, dar entrada num carro. Você pode colocar muito. Se o teu sonho tem uma data fixa para ocorrer, quero casar em fevereiro de 2013. Não dá para correr riscos, de jeito nenhum, tem que ser sem risco, porque o dinheiro vai estar lá. Quero fazer uma viagem de volta ao mundo. Poxa, está bem. Não estou, eu estou poupando para chegar lá. Quando que vai dar? Quando que você quer fazer? Um dia. Então faz todo sentido você correr riscos, de repente até comprar de uma empresa só. Você tem que saber analisar o que é o teu sonho, o que cada sonho corresponde. Exato. Aí, né? Cada objetivo significa que você vai poder correr um risco, certo? Ou não. Risco nem sempre é inimigo da gente, muitas vezes o risco é um amigo. Depende se você sabe se pode correr ou não. Por exemplo, comprar um fundo cambial. Pode ser um risco enorme. Mas se você vai fazer uma viagem daqui a 2 anos, o risco cambial protege você do risco. Se você vendeu um grande imóvel e você compra uma NTNB 2045, que te paga uma taxa semestral, te reduz o risco. Você está ganhando aquilo ali. Agora, se você quer talvez casar daqui a 3 meses, se você compra um título de longo prazo, tem muito risco. Então o risco depende dos teus objetivos. Eu acho importante as pessoas, mais do que quererem o melhor investimento, é entender que cada investimento serve para alguma coisa. Não é? Mas isso ainda é muito novo na nossa cultura, né? Esse pensamento de fazer uma reserva, de pensar em aposentadoria, pensar em planejar o teu sonho. A gente tem que lidar consigo para conseguir chegar lá, né? Então, a gente está completando 10 anos de Expo Money, né? Foi uma longa estrada, né? Eu tenho felicidade de ter participado, né, da grande maioria das Expo Moneys e nos vários lugares. Quando a gente começou aqui, a gente conseguia comprar um fundo DI que nos dava 12% de taxa de juro livre de risco. Para que eu vou correr risco se eu posso ganhar tanto? Nós vimos a euforia da Bolsa. Nós saímos de 72 mil investidores quando a gente começou. Chegamos a 600 mil investidores, aí veio a queda. Bem-vinda a queda, certo? Estamos vendo as pessoas se afastando da Bolsa. Errado, se você está investindo para longo prazo, a queda é uma grande oportunidade para você comprar. Se a gente for olhar nesses 10 anos, como os investidores amadureceram, né? Como os investidores amadureceram. Eu lembro quando a gente estava aqui 5 anos, as pessoas diziam, eu sou um grande especialista em Bolsa de Valores. É mesmo? Você investe há quantos anos? Já há 4 anos, há 5 anos. Só tinha visto, né, crescimento. A gente esteve aqui, né, a gente viveu tantas coisas. Então os investidores estão ficando amadurecidos, né? As pessoas estão amadurecendo, estão percebendo que precisam cuidar das suas finanças. Precisam ter uma nova postura frente às suas finanças. As finanças pessoais, que eram um tema de poucos, né? Nós estávamos recém fundando o IBCPF naquela época, hoje ele está aí na grande mídia, né? Então as pessoas estão amadurecendo, o mercado amadureceu, e esse amadurecimento, a Expo Money tem um papel extremamente relevante, né? De ter levado essa cultura de educação financeira para tantas pessoas. Eu lembro do primeiro lançamento de livros que nós tivemos da coleção Expo Money, foi o meu livro, A Árvore do Dinheiro, o da Márcia Tolotti e do Blaster, né? Eram 3, hoje já são 30 livros, né? Imagina que negócio fantástico. Naquela época você olhava, tinha um livro de educação financeira no Brasil. Hoje você vê, tem quase tantos livros de educação financeira quanto livros de economia numa livraria. Então, um grande amadurecimento. As pessoas mudaram, né?
Se pudesse fazer uma opção entre as prioridades nessas 3 caixinhas que você citou aqui, qual seria? É nessa ordem mesmo que você falou? Primeiro pensar na reserva, depois na aposentadoria e só então pensar no sonho? Vamos pensar o seguinte, primeiro, a mais importante é a reserva de imprevistos. Todo mundo deve fazer, mesmo quem ganha muito pouco. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela precisa ter reserva de imprevistos. Até porque ajuda a gerir crises pessoais, exato, né? Senão você vai sofrer muito. Veja, alguém que ganhou um salário mínimo precisa fazer previdência privada? Não, ele precisa pagar a INSS, ponto. Ele não precisa para previdência privada. Talvez ele ganhe um salário mínimo e diga, no futuro eu quero ganhar muito mais. Mas se você tem lá uma empregada doméstica, um pedreiro que ganha 2 salários mínimos, a previdência privada já resolve, a previdência pública já resolve, ele não precisa mais. Essa caixinha não precisa para todo mundo. Agora, se você pega um executivo, ganha 50 mil por mês, eu estou tranquilo, eu tenho 500 mil investido, não está. Esses 500 mil vai acabar muito rápido. Se ele perdeu o emprego dele, 10 meses depois ele está complicado. Então essa, certo? Ela é muito importante, mas não são todas as pessoas que precisam. E a reserva de sonhos, ela tem muitos significados, certo? Eu lembro de uma moça que me dizia assim, olha, na minha casa a gente tem um cofrinho. E a gente vai botando as moedas que sobram lá. Ela diz assim, às vezes a gente não põe a de R$1 porque faz falta. Mas quando o cofrinho enche, eu quebro e vou com meu marido jantar fora. É o sonho que ela tem, sabe? Muita gente diz que para a gente ter equilíbrio financeiro, a gente deve tirar o supérfluo da nossa vida. É um erro brutal. Não vai viver, né? Vai guardar, poupar e... O cara diz assim, ó, Andressa, pare de pintar o cabelo, pare de pintar a unha, pare de se depilar, que em 50 anos você tem um carro. E ninguém para botar dentro do carro, né? Certo? É um erro a gente tirar o supérfluo da vida. O supérfluo é que dá o sabor à nossa vida. O que a gente precisa tirar é o desperdício. Tem um desperdício fácil de explicar. Uma torneira pingando, uma conta que você paga sempre com atraso, né? Um ar-condicionado ligado, uma roupa que você comprou e não usou. Isso é desperdício. Agora tem um desperdício muito mais terrível, que é você comprar uma coisa para parecer ser quem você não é, né? Há 2 semanas eu fui dar uma palestra lá no Instituto de Tênis da Fundação Lehman, em que o Itaú também dá suporte. São tenistas tops. Eles chegam a comprar uma raquete de tênis que custa R$10 mil. Será que se eu comprar uma raquete dessa eu vou virar um bom tenista? Não, eu serei tão medíocre quanto uma raquete de R$100. Entretanto, eu sou ciclista, adoro fazer viagem de montanha, etc. Faz todo sentido, eu comprei, quando eu recebi o primeiro direito autoral do meu livro Árvore do Dinheiro, uma bicicleta cara. Aí um colega meu viu e disse, vou comprar uma igual. Eu usei para atravessar os Andes, né? Adoro viajar lá em Santa Catarina. Ele foi lá e comprou uma bicicleta com pedaleira, aquela prender no pé, freio a disco hidráulico, amortecedor regulável, para andar na beira-mar em Florianópolis. O que adianta freio a disco hidráulico no asfalto? Aliás, muita gente nem sabe para que precisa um freio a disco hidráulico. Eu já vi gente que tem bicicleta com freio a disco hidráulico e não sabe para quê. Ela só serve para uma coisa. Quando você desce uma montanha, você aperta só um pouquinho e ela vai freando ao longo de toda a montanha. Você não fica com cãibra. Para que serve o amortecedor regulável? Para que no asfalto você tire o amortecedor, ele deixe de existir. Para que serve pedaleira? Para você ter torque na subida. Se você vai andar no asfalto, serve para te derrubar. Então, para muitas pessoas, uma bicicleta simples é muito melhor do que uma bicicleta cara. E o cara compra para parecer, né? Então, muitas vezes a gente compra o que não precisa para parecer uma pessoa que a gente não é. Tá certo, Jurandir. Agradeço a tua participação aqui mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Acho que a gente tem espaço para perguntas. Daqui a pouquinho. Continue com a gente aqui no Talk Show do Dinheiro, o canal aberto entre você e os maiores especialistas do mercado.